Bom, eu estou aqui na Intel Innovation Week, aqui em São Paulo, no Hotel Unique, e eu vou bater um papo agora com o Carlos Buarque, que ele é gerente de marketing para a Intel aqui do Brasil, e a gente vai bater um papo sobre internet das coisas. Vamos ver como é que a Intel está posicionada em internet das coisas. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia. Tudo bom. O Carlos, o que a Intel tem hoje sobre internet das coisas, já que esse é um tema que está ganhando muito espaço e a previsão é que 2020 tenha mais de 50 bilhões de dispositivos conectados uns com os outros, né? Exatamente. O que a Intel tem sobre isso? A Intel tem uma série de soluções para desenvolvimento de sistemas conectados em cima da internet das coisas. Tá? Então tem desde a linha de processadores de baixo consumo, a linha Quark, e também para quem está desenvolvendo, como Intel Edison, Intel Galileu, até soluções mesmo para trabalhar com parceiros, como, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação de internet das coisas, de aplicação de uma estufa inteligente, com uma série de sensores que transmitem o estado dessa sensora de umidade, iluminação, temperatura para esse gateway IoT, usando o protocolo Zigbee, e isso vai carregado na nuvem, onde os servidores processam e conseguem tomar decisões. Por exemplo, se aumenta a iluminação da estufa, que tipo de ação que deve tomar, aumentar a irrigação ou não, abrir a ventilação ou não, e isso carrega os dados na nuvem, onde os servidores vão processar essa informação, otimizar os dados e com isso melhorando a produtividade aí no caso de uma estufa inteligente. Né? Tá. Dá para fazer alguma demonstração de abrir alguma coisa? Dá. Acender alguma luz? Dá sim, dá sim. Dá? Aqui a estufa está sendo monitorada, então ela tem umidade, sensor de umidade, aqui tem um sensor de luz e aqui de temperatura. Eu abri a portinha aqui para entrar mais luz, agora eu vou fechar. E nesse caso aqui vai diminuir o sensor aqui. Ah, tá. E aí eu vou fazer agora ali, eu vou colocar mais irrigação. Então aqui eu vou habilitar. E aí... Ah, sim, começa aquele vapor ali, né? Exatamente, vai formando vapor. Isso vai subir aqui o número, o sensor de umidade vai acabar subindo aos poucos, à medida que for ficando mais úmido o ambiente ali dentro da estufa, tá? Tá. E aí, isso pode disparar, por exemplo, uma ação como a de abrir as janelas, ou mesmo uma ventilação forçada ali na estufa para diminuir a umidade, né? Entendi. Quer dizer, tudo isso, obviamente, remoto, né? Pela Sim, nuvem, né? Remoto, coletando os dados na nuvem, de forma que você consegue otimizar. Então, você tem várias estufas diferentes, com produtividades diferentes, por causa de condições de iluminação, umidade diferente. Você consegue, por exemplo, identificar o caso onde há 1 hora a mais de iluminação aumenta a produtividade de uma determinado tipo de cultivo. E aí otimiza e aplica essa mesma solução para as outras estufas que você tem conectadas. Entendi. A gente mudou aqui para esse conjunto de devices aqui, né? O que é especificamente essa bancada aqui? Essa bancada aqui a gente tem uma série de soluções também de internet das coisas, mas com uma solução doméstica, tá? Então aqui a gente tem, no mesmo conceito que a gente mostrou antes, a gente tem um gateway, esse aqui é mais compacto, tá certo? Ele usa a tecnologia Intel, então ele é mais compacto, capta os sinais dos diferentes dispositivos. Então aqui a gente tem um sensor de porta, uma câmera, aqui a gente tem um equipamento que controla, por exemplo, a eletricidade, então você pode tomar alguma ação. Você pode definir regras aqui para determinadas ações, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse sensor que está transmitindo informação de consumo de energia dessa tomada. Ela está desconectada, então o meu tablet não está consumindo nada. Sim. E aí, na hora que eu conecto ele começa a consumir 5 watts aqui. Então a gente consegue, por exemplo, monitorar o consumo. E a gente consegue remotamente tomar decisões, como por exemplo de desligar um dispositivo ou não, né? Então aqui desconectei e ele parou de carregar o meu dispositivo. Entendi. Carlos, me diz uma coisa, o que é esse sensor aqui especificamente? Eu estou vendo esses dois tubinhos aí, né? Esse aqui é um sensor magnético, então, que é usado em porta, para determinar se uma porta está aberta ou fechada. Nesse caso aqui, a porta estaria fechada,
E, por exemplo, tá vendo, ele está mostrando a porta aqui tá fechada. Sim. E a gente tem uma regra definida, que é na hora que essa porta abre, a gente vai ativar a tomada aqui de um dispositivo. Por exemplo, para acender uma luz ou tocar um alarme. Então eu vou mexer aqui no sensor, vou separar eles. Aí agora ele já mudou a imagem aqui. A porta ficou aberta, Exatamente. E ele já ativou o meu plug aqui da Sim. luz. Então voltou a consumir os meus 5 watts aqui do dispositivo, que poderia ser um alarme, uma iluminação ativada pela abertura da porta. Quando você fecha lá, fecha aqui também, né? Então nesse caso aqui, ele não está programado, ele fechou, mas ele manteve a luz acesa. Sim, porque você entrou no ambiente. Exatamente, e aí isso aqui é programável. Eu podia fazer algo, por exemplo, fechou a porta, para de tocar o alarme, mas aí depende do que você quer implementar, né? E essa placa aqui, Carlos? Essa aqui é a placa Intel Galileu, que é usada para desenvolvimento de soluções de internet das coisas. Então normalmente as pessoas usam uma placa como essa para desenvolver, fazer os seus protótipos de soluções com Bluetooth, com diferentes suportes a diferentes protocolos para comunicação e implementação de soluções de internet das coisas. Agora, Carlos, tem essa luva aqui, né? Essa luva parece que é uma luva de industrial, né? Pelo que eu estou vendo aqui, né? Essa luva aqui é um conceito que foi desenvolvido e ganhou um prêmio no concurso de Make It Wearable da Intel, foi em terceiro lugar no concurso de Make It Wearable de 2014, e a ideia é tornar os empregados, os funcionários mais produtivos. Então você consegue ter uma série de diferentes sensores, por exemplo, um leitor de código de barra acoplado aqui. Aqui ela tem um leitor de RFID e a luva em si ela é simples, o que a inteligência toda está nessa pulseira que é acoplada à luva. Tem a pulseira embaixo. Que é onde está o que tem valor, que é uma plaquinha dessas Intel Edison. Tá? Basicamente ele usa o Intel Edison para implementar uma série de funcionalidades. Então, pegar um exemplo aqui de uma operação de um warehouse, de um armazém, está fazendo empacotamento, está pegando os itens corretos, ele vai escanear pelo RFID e sinalizar tanto para a pessoa ou até mesmo no sistema, no back-office da empresa, falando, olha, a caixa X foi carregada com os itens corretos ou não. Então, aí tem uma série de aplicações, tanto em indústria automotiva, logística, que estão sendo desenvolvidas com esse tipo de luva, onde a luva, é claro, é para o trabalhador usar, então ela é barata e a inteligência e o custo maior tá na pulseira aqui, que é onde tem o sensor mesmo e tem o processador aí, Intel Edison. Entendi. Bom, Carlos, agora você vai mostrar pra gente aqui o NUC, né? O NUC, ele é um desktop, tem o poder do desktop, só que ele é desse tamanho aqui, né? Exatamente. Qual é que é a configuração desse bichinho aí? Essa aqui é uma máquina super compacta, tem diferentes configurações, tem desde a Pentium até Core 3, Core 5, Core 7. E nesse caso aqui, ele é um NUC modificado, porque o NUC normal ele não tem essa telinha. Não tem. Tá? Então é um desktop super compacto, vai aqui de 15 por 15 centímetros, algo mais ou menos desse tamanho. Baixo consumo de energia, mas que suporta até mesmo um processador Intel Core 7, então com um desempenho super legal. Agora, nesse caso aqui, o que eles fizeram? Eles acoplaram uma tela no chassi aqui do NUC, uma telinha touch. Então, aqui está com Windows 8, Sim. Normal. Consegue navegar normal, utilizar ele para uma aplicação. E, assim, a ideia aqui é um modelo de referência, para dar ideia para os desenvolvedores, para os fabricantes, para desenvolverem novos dispositivos, por exemplo, para aplicações como automação no varejo. Então, eu preciso de uma telinha pequena, um dispositivo para tirar pedido, alguma coisa, por exemplo, no restaurante. Sim. Então, essa seria uma solução de baixo custo, baixo consumo de energia, extremamente resistente e simples de implementar, ocupando pouco espaço. Essa tela você consegue tirar ela e carregar ou não? Você sabe? Não, esse aqui é fixo. Não é fixo, né? É fixo. Esse NUC aqui, eles alteraram o chassi do NUC, essa parte de cima, não tem, a tampa, ela é alterada e acoplada a esse display touch. Entendi. Ô Carlos, tem esse aqui agora, esse Intel Compute Stick. Isso aqui é um computador? Exatamente. Essa um pouco maior que um pendrive aqui, ele é um computador. Então ele é conectado numa televisão ou no monitor usando uma porta HDMI. Você pluga ele e ele é um computador. Aqui a gente está rodando com Windows, que está espetado aqui atrás desse monitor. Okay. E esse aqui é um modelo com Linux. Tá? Então tem as duas opções, tá? Aqui está ele, ó. Esse com a luzinha acesa aqui, azul. Exatamente, ele está plugado aqui na entrada HDMI da TV. E aí você faz tudo, né? Ele é um computador com Windows,
Ele tem entrada USB, ele tem uma possibilidade de você expandir a memória dele usando um cartão micro SD também. Tá. E algo extremamente portátil quando você precisa levar um computador ou para algumas aplicações específicas como de digital signage, por exemplo. Sim. Então você tem em sua tela, você quer colocar um computador que consuma pouca energia, mas que consiga reproduzir um vídeo de alta definição, ou uma aplicação específica, você pluga ele. Aqui uma das questões que o pessoal fala, pô, mas e para controlar? Uma opção é usar o software, o Intel Remote Keyboard, que você instala num celular normal. Então, por exemplo, eu instalei nesse meu aqui que é Android, e eu consigo controlar o computador ali, tá vendo? Então, abrir um aplicativo como o Internet Explorer, eu uso ele para não precisar de um teclado e mouse. Ele tem para iOS também ou só Android, você sabe? Tem para iOS e para Android. iOS e Android, tá. Aqui eu estou usando no Android. Claro. Mas aí você consegue navegar na internet e tal, Fazer acessar o um que Netflix, quiser. Fazer o que exatamente. quiser. É um computador, só que com tamanho super compacto. Então a gente fala que o desktop está evoluindo, ganhando tamanhos cada vez menores, como o Nuke que a gente acabou de ver, e agora até um Compute Stick que é um pouco maior que um pendrive. Né? Pois é. E eu não posso deixar de falar também, tocar com você, com os vestíveis, né? Os wearables, né? Perfeito. Que a gente vai ver agora. Aqui a gente tem alguns exemplos de wearables. Esse aqui é o Basis. Então, a gente fala que é um Health Monitor, um Health Tracker Monitor, Sim. que monitora batimento cardíaco, sono da pessoa. Tem uma série de aplicações para você acompanhar. Ele tem aqui atrás dele os sensores, né, para ler, por exemplo, se a pessoa está transpirando ou não, sensor de movimento, saber se a pessoa está se mexendo muito à noite, e com isso você conecta no computador ou no seu smartphone e O peso dele é transmite as bom, hein? informações. O peso dele Não, ele é leve. é leve. O Basis, essa foi uma empresa que a Intel adquiriu justamente para desenvolver esse tipo de conceito, de produto-conceito. Um outro produto, aí já para um público diferente, para o público feminino e tal, é esse aqui, que é o MICA, My Intelligent Communication Accessory. É uma pulseira, um bracelete feminino aí com design, onde a gente tem aqui uma telinha também, tá certo, com informação, e nele vai o SIM card. Então ele não substitui um telefone, não é essa a ideia, mas você consegue ver as mensagens que você está recebendo e tal, de uma forma, vamos dizer, mais fashionable, com mais estilo, sem ser um dispositivo como o Basis, que é algo mais para um público esportista, né? E ele deve receber notificação de WhatsApp, consegue Facebook, receber notificações redes e sociais, ler, e-mail. mas você consegue ver as notificações, né, por exemplo, de SMS que você recebe, WhatsApp, de uma maneira bem mais discreta, e você não precisa estar com o seu celular. Tá? Então você tem essa opção. Bom, Carlos, a gente chegou aqui agora numa área de saúde realmente, né? Que isso aqui seria uma tala inteligente, daria para traduzir assim, né? Smart Splint, uma tala inteligente, que é essa aqui. O que ela faz especificamente? Então, essa aqui é uma tala, ela foi modelada usando uma impressora 3D exatamente para o braço de uma pessoa. E a ideia aqui é para acompanhamento, por exemplo, de doenças como paralisia cerebral, onde a pessoa tem contrações involuntárias. E essa tala, então, a pessoa põe no braço, né, e a gente consegue monitorar exatamente o quanto que ela está tendo de contração, se a medicação está funcionando ou não. Ela tem um sensor aqui. Então, dependendo do movimento, né, da pessoa, se o medicamento vai estar funcionando ou não, vai ter contrações mais fortes ou mais fracas, consegue monitorar. E aqui está a parte inteligente dela, tá? Uma bateria, e aqui tem o Intel Edison ligado nesse sensor de movimento aqui embaixo. Isso aqui vai captando e transmitindo os dados, se a pessoa está tendo mais contrações involuntárias, menos, coletando essas informações de forma que o médico consegue acompanhar remotamente se está funcionando ou não a medicação e tomar decisões do tratamento do paciente para minimizar o sofrimento ou ajudar no tratamento da pessoa. Né? Entendi. Ele usa um Intel Edison aqui. E aí a gente tem também, a gente tem também aqui agora monitoramento, não é do bebê, né? Na verdade é monitoramento para o pai não esquecer o bebê no carro, né? Exatamente. Esse é um problema recorrente, não só
no Brasil, mas também fora. E aí esse é um projeto experimental de um time da Intel que desenvolveu lá fora, onde eles desenvolveram um sensor para ser acoplado no cinto aqui da criança. Você pode fazer um demo para mim, Carlos, desse... Claro, aqui eu estou usando um tablet, o normal seria um smartphone, no caso do pai ou da mãe da criança. Aqui ele está mostrando alguns sensores, tá? Então, que ele capta a informação aí do Smart Clip, desde como é que está a bateria, se está conectado, se não está, movimento, temperatura. Aí é claro que depende daquilo que for implementado, isso aqui é um protótipo, tá? Claro. E aí um exemplo é o pai se afastar do carro, deixando a criança, e aí ele tocar o alarme, né, para mostrar, alertar o pai do esquecimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o clipe aqui do cinto. Na realidade eu vou colocar ele dentro dessa sacola aqui para simular o esquecimento da criança. Tá? Então para bloquear o sinal de Bluetooth dele aqui. E aí ele leva um tempinho, considerando que o pai pode só foi pegar alguma coisa no porta-malas, alguma coisa. E aí ele... Sim. Opa, você esqueceu a criança no carro. O bebê foi esquecido no carro, tá? E aí ele apita, depois deixar, ele ainda apita mais uma vez para avisar, opa, o que está acontecendo, toma cuidado, você esqueceu a criança no carro. Entendi. Então é uma aplicação simples, internet das coisas aqui no caso uma aplicação vai de uso pessoal, né? A gente já viu alguns exemplos de uso corporativo, industrial, mas aqui para alertar, ó, aí apitando de novo. Tá apitando de novo, você esqueceu a criança no carro, né? Então algo para a segurança aí da família. O Carlos, para a gente finalizar agora, essa aqui já é uma internet das coisas mais voltada para quê? Quer dizer, o que eu estou vendo aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, são alertas de uma torre de edifício, é isso? Isso aqui é uma demonstração de um prédio inteligente com sensores e transmitindo informação e automatizando algumas tomadas de decisão, tá? Então aqui a gente tem, nessa caixinha aqui, a gente tem o gateway que é da Daruma, então tem o gateway de IoT, coletando as informações de diversos sensores que a gente tem dentro dessa caixa que está simulando o prédio, tá? Okay. Para mostrar essa demonstração, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo onde eu vou ligar uma luz dentro da minha caixa aqui, tá? O que vai acontecer? Essa luz vai gerar calor e vai começar a subir a minha temperatura dentro do prédio aí, porque eu tenho um sensor dentro dessa caixa de temperatura. A gente vai acompanhando aqui, essa temperatura vai subindo e ele está programado para quando chegar a 85 graus, você tomar uma ação. Na realidade ele tem um threshold, ele vai até 85 e se não me engano ele vai esperar mais 5 graus para efetivamente tomar uma ação. Nesse caso ele vai apagar a luz, então ele forçaria, poderia ser acionar sistema de ventilação, poderia ser alguma outra. Nesse caso aqui ele está subindo a temperatura, vai passar dos 90 graus e aí ele vai apagar a luz por uma questão de segurança, né? Senão estaria bem quente aí dentro da caixa. Chegou a 90, ele apaga a luz ou toma alguma outra medida preventiva, né? Na realidade ele apagou a luz e ainda acionou a ventoinha ali embaixo para ajudar a resfriar. Sim, é mesmo. Então ele passou dos 90 graus, tem 91 e aí agora lentamente vai começar a regredir a temperatura. Então ele tomou a ação que estava programada, né? Esse é um exemplo de uma aplicação de um prédio inteligente onde a gente está monitorando luminosidade, temperatura, outras condições, umidade, e consegue tomar decisões em cima disso. Entendi. Bom, Carlos, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que a gente cobriu aqui boa parte do que a Intel tem hoje para a internet das coisas, né? Eu agradeço o seu tempo aqui no evento. Obrigado. Dessa entrevista e a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado.